mérito e ao esforço individual. Todos sabemos disso, mas ainda não conseguimos oferecer à população o que lhe cabe, por dever do Estado. Sempre no marco da Constituição Federal, nosso dever é transformar esses anseios em realidade. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer a pena os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a 4 anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. Senhoras e senhores, vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Nesse novo ambiente, a crença na liberdade é a melhor garantia de respeito aos altos ideais que balizam nossa Constituição. Diferenças são inerentes a uma sociedade múltipla e complexa como a nossa, mas jamais devemos nos afastar dos ideais que nos unem: o amor à pátria e o compromisso com a construção de um presente de paz e de futuro mais próximo. Senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros do TSE, senhoras e senhores, que esse trabalho coletivo que garantiu a legitimidade do processo eleitoral seja um exemplo da união em prol do Brasil. Com o apoio e o engajamento de todos, vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. Vamos resgatar o orgulho pelas cores da nossa bandeira e pela força do nosso hino. Porque temos a certeza de que este país tem como destino a prosperidade e a paz. O Brasil deve estar acima de tudo. Que Deus abençoe o nosso país e a todos nós brasileiros. Meu muito obrigado a todos. Cabe-me, neste momento, proferir algumas palavras em nome da Corte. Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dirijo-me a todos, em especial aos eminentes presidente e vice-presidente eleitos, dirigindo-lhes a minha saudação. É uma grande honra recebê-los neste tribunal, que é o Tribunal da Democracia, a casa de todos os brasileiros. Mais do que simples solenidade, esta é uma cerimônia em que se celebra a vitória do princípio democrático, cuja essência reside na consagração da vontade popular majoritária a conferir aos vencedores das eleições de 2018 a unção da legitimidade política que os qualifica a serem diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral como presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Este, portanto, é um momento de particular significação histórica,
pois a diplomação dos candidatos vencedores em eleições livres traduz um gesto de reverência ao soberano pronunciamento do povo e atesta a superioridade da ordem constitucional, cuja primazia incumbe a justiça eleitoral sempre fazer prevalecer no desempenho da sua missão. Ao velar pela normalidade e regularidade do processo eleitoral neste ano de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, uma vez mais, garantiu a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas e assegurou, em fiel observância aos postulares maiores da nossa Constituição, o primado da vontade soberana de quem? O povo é a fonte real de todo o poder no âmbito das sociedades fundadas em bases democráticas. Os diplomas que este Tribunal Superior Eleitoral conferiu, a par da beleza intrínseca que ostentam, confeccionados com esmero pela Casa da Moeda do Brasil, valem, sobretudo, pelo valor imaterial de que simbolicamente se revestem, enquanto retratam a vitória dos escolhidos nas urnas e constituem a expressão da vontade popular que nelas foi democraticamente manifestada com absoluta segurança e total lisura. Mais uma vez, o Brasil, em regime de normalidade institucional, escolheu seus representantes por meio do sufrágio direto e igualitário em eleições cuja periodicidade merece incondicional respeito, para que rupturas com desprezo à ordem constitucional não interrompam o processo democrático. E mais, senhoras e senhores, esta sessão realiza-se sob o signo de uma data de singular importância na história da luta permanente do povo pela conquista e preservação de seus direitos básicos. Refiro-me ao Dia Mundial dos Direitos Humanos, hoje celebrado. Há exatos 70 anos, precisamente em 10 de dezembro de 1948, a Terceira Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida extraordinariamente em Paris, promulgou a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que o Brasil subscreveu, a proclamar, já em seu preâmbulo, que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Também neste ano de 2018 se comemoram os 70 anos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em abril de 1948, documento revestido de inexcedível relevo no contexto do sistema interamericano em que nos inserimos, a antecipar de modo significativo, em 8 meses, a consagração em nível global dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas. Nele proclamou-se que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, língua, crença, origem nacional, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra condição, porque nunca nos esqueçamos, os direitos fundamentais da pessoa humana, além de universais, são essencialmente inexauríveis. Esses importantes estatutos das liberdades públicas reverberaram em conjuntura histórica de tempos especialmente sombrios a repulsa à degradação da condição humana e as atrocidades que dela sempre decorrem, em respeito à necessidade de fazer prevalecer
a ideia essencial de que cada indivíduo é detentor de igual dignidade e senhor de direitos e liberdades inalienáveis, entre os quais o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança em sua projeção global e o direito a ter direitos. É o que solenemente estampa o artigo 1º da Declaração Universal das Nações Unidas, que hoje, repito, completa 70 anos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. E quando o que reconheceu com primazia, quase nesses mesmos termos, a Declaração Americana de abril do mesmo ano de 1948. Em país de tantas desigualdades como o nosso, senhoras e senhores, refletir sobre as declarações de direitos não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe, governantes ou governados. Daí o significado ímpar desta data, o Dia Mundial dos Direitos Humanos, e a ênfase que se deve atribuir ao que expressa também o artigo 2º da Declaração das Nações Unidas. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Nessa linha, enfatizo que a democracia não se resume a escolhas periódicas por voto secreto e livre de governantes. Democracia é também exercício constante de diálogo e de tolerância, de mútua compreensão das diferenças, de sopesamento pacífico de ideias distintas, até mesmo antagônicas, sem que a vontade da maioria, cuja legitimidade não se contesta, busque suprimir ou abafar a opinião dos grupos minoritários, muito menos tolher ou comprometer-lhes os direitos constitucionalmente assegurados. Em uma democracia, senhoras e senhores, maioria e minoria, como protagonistas relevantes do processo decisório, hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais destinados à promoção do amplo debate, sem pré-compreensões estabelecidas nos foros políticos e sociais adequados. Mais do que isso, a todos os cidadãos, sem qualquer exclusão, se assegura um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados pelas instâncias de poder, nem pelas instituições da sociedade civil, pelo simples fato de não refletirem, em um dado momento histórico, a vontade dos grupos majoritários. Vale insistir, senhoras e senhores, na asserção de que o princípio democrático, expressão vital de nossa crença inabalável na autoridade da Constituição da República, reside não só na observância incondicional da supremacia da ordem jurídica, mas também no respeito às minorias, em especial aquelas estigmatizadas pela situação de vulnerabilidade em que injustamente se acham expostas. Em uma república democrática, a Constituição e as leis a todos irmanam, nivelam e igualam, como lapidarmente observou João Barbalho, eminente ministro do Supremo Tribunal Federal e integrante do Congresso Constituinte de 1890-1891. Os sistemas de governo constituem, sem dúvida alguma, modelos em permanente evolução.
As reformas políticas, por isso mesmo, hão de ser implementadas sempre com o elevado propósito de aperfeiçoamento das instituições da República, jamais com o intento menor de inibir o dissenso ou excluir forças políticas com ideologia diversa. A democracia, não nos esqueçamos, repele a noção autoritária do pensamento único. É da essência mesma do regime democrático a convivência dos opostos, pois desta pluralidade resulta a realização de um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, como expressamente proclama a nossa Constituição. A necessidade de conferir garantia à estabilidade desses direitos essenciais é, em país regido por uma Constituição democrática como a nossa, uma das funções mais relevantes e irrenunciáveis do Poder Judiciário, o exercício da jurisdição das liberdades. Como diz o artigo 8º da Declaração Universal de 1948, toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Ao Poder Judiciário compete, por imposição institucional, a garantia da rigidez do jogo democrático, por meio da proteção de todos os seus partícipes, candidatos, agremiações partidárias e cidadãos, a partir do reconhecimento da eficácia das salvaguardas constitucionais que englobam, para efeitos de sua proteção, os direitos humanos e fundamentais contra quaisquer formas de opressão, intolerância, exclusão e discriminação. A luta pela efetivação e prevalência dos direitos humanos, como determina, repito, a própria Constituição, não deve, porém, ter como palco apenas os tribunais. Não obstante, sejam estes espaços institucionalizados essenciais ao processo de reconhecimento, afirmação, defesa e consolidação das liberdades fundamentais. Este esforço há de ser compartilhado por todos, de modo a viabilizar avanços civilizatórios à sociedade brasileira. Tenha-se presente aqui, no contexto que venho de referir, hoje particularmente agravado pela situação dramática dos refugiados e das pessoas deslocadas, vítimas infelizes da terrível crise humanitária, que o Brasil está vinculado política e juridicamente neste plano a compromissos generosamente assumidos há décadas no plano internacional, em respeito aos tratados e convenções firmados no âmbito do direito das gentes. Inquestionável é que o Estado brasileiro se encontra comprometido com a efetivação dos direitos humanos. Isto resulta claro, não só dos deveres assumidos perante a comunidade internacional, mas, sobretudo, pelo que a própria Constituição, que vem de completar 30 anos, determina. Por isso, senhor presidente eleito, de inegável relevo o compromisso de Vossa Excelência, reafirmado nesta casa, quando aqui esteve em visita, de que o respeito incondicional pela supremacia da Constituição será o norte do governo de Vossa Excelência, pois, em suas próprias palavras, a Constituição é o norte da democracia. Recebam mais uma vez, eminente presidente eleito Jair Messias Bolsonaro e eminente vice-presidente eleito Antônio Hamilton Martins Mourão, os meus mais sinceros cumprimentos. Desejo-lhes êxito e muita, muita felicidade. Muito obrigada.
Sua Excelência, a Senhora Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Rosa Weber, agradece a honrosa presença de todos que comparecem para prestigiar esta cerimônia. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux. Excelentíssimo Senhor Presidente eleito da República, Jair Bolsonaro. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente eleito da República, Hamilton Mourão. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Rodrigo Maia, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Poder Legislativo. Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Eunício Oliveira. Suas Excelências, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de ontem e de hoje. Excelentíssimo Senhor Ex-Presidente da República, Fernando Collor. Sua Excelência, o Senhor Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha. Sua Excelência, o Senhor Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro José Coelho Ferreira. Sua Excelência, o Senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Brito Pereira. Sua Excelência, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Raimundo Carreiro. Sua Excelência, o Senhor Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros de Estado. Sua Excelência, a Senhora Advogada-Geral da União, Ministra Grace Mendonça. Suas Excelências, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, de ontem e de hoje. Sua Excelência, a Senhora Procuradora-Geral Eleitoral, doutora Raquel Dodge, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público. Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamáquia, na pessoa de quem são cumprimentados os advogados. Suas Excelências, os senhores comandantes de Forças Armadas. Sua Excelência, o senhor Defensor Público-Geral da União, doutor Gabriel Faria Oliveira. Suas Excelências, os senhores ministros de tribunais superiores. Suas Excelências, os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Suas Excelências, os senhores presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Eleitorais e Federais. Sua Eminência Reverendíssima, o senhor Arcebispo de Brasília, Cardeal Sérgio da Rocha. Senhores presidentes de partidos políticos. Senhores presidentes de associações de classe. Eminentes autoridades civis, militares e religiosas, senhores jornalistas, senhores familiares dos eminentes diplomados, senhores servidores, colaboradores e voluntários da Justiça Eleitoral Brasileira, senhoras e senhores. Cumprida a finalidade para a qual se deu este ato, declaro encerrada esta sessão solene, renovando meus cumprimentos e agradecendo a presença de todos. Senhoras e senhores, informamos que não haverá fila de cumprimentos após esta cerimônia. O Tribunal Superior Eleitoral agradece a presença de todos. Uma boa tarde.